Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, acolhemos com carinho o pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. A nossa menina da mesa de hoje é a doutora Cláudia Nilman, que é psicóloga conosco aqui à mesa do nosso Debate 93. O nosso querido irmão Harold de Oliveira, secretário estadual de Trabalho e Renda. O pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama. O pastor Tarci Júnior, da Assembleia de Deus, em Bom Sucesso, na Barra da Tijuca. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para tratarmos sobre, entre outros assuntos, o tema encaminhado por uma de nossas ouvintes, onde ela conta: existem pessoas que são mais propensas a guardar mágoa. Falo isso porque eu tenho uma mágoa profunda no meu coração, conta a nossa ouvinte. Não consigo lidar com tanta falsidade e mentira. Parece que a nossa ouvinte continua se relacionando com a tal pessoa com quem ela teve alguma dificuldade. Na verdade, ainda tem, né? Se tem mágoa é porque o problema ainda existe, mas do outro lado o que ela vê é falsidade e mentira. Como ficar livre? Escuta só, você que tem mágoa, você conhece alguém que tem mágoa, sabe aquela pessoa que guarda o negócio, a pessoa guarda, mas tem gente que guarda, mas guarda tão bem guardado que é capaz de esquecer o motivo, mas não esquecer que teve um problema, porque tá tão guardado, né? Como ficar livre de mágoas e feridas, principalmente quando a pessoa não reconhece os seus erros? Quem tá do outro lado continua como se nada tivesse acontecido. Te fiz nada, tô querendo te dar o quê? Tá querendo o quê? Que eu peço desculpa pelo que eu não te fiz nada, e aí você vai viver como? Qual é a postura? Qual é o argumento que você vai utilizar? Conhece alguém assim? Liga pra pessoa, manda um zap, chama a pessoa pra ouvir. Hoje é aquele dia que muita gente vai ser abençoada aqui com o que nós vamos aprender com os nossos debatedores. O que fazer quando a mágoa afeta até mesmo o nosso relacionamento com Deus? É verdade que pode ter um problema? A pessoa se relaciona com Deus e aí esse relacionamento com o Senhor passa a ser prejudicado porque a pessoa tem um relacionamento com alguém e com este alguém houve mágoa, amargura, e aí cria um rompimento. Sabe aquela história? O céu parece que tá de bronze, a oração não passa do teto. Será que não é por causa do negócio desse não, hein, gente? Vamos ver aqui, hein? A mágoa pode nos tornar amargurados? Como ser uma pessoa leve, livre de pesos e desconfianças? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação. Já deu pra ver, né? É quente, minha gente. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Sérgio, com a sua clareza e objetividade, o senhor destacou a frase: não consigo lidar com tanta falsidade e mentira. É difícil mesmo, né, pastor? Até quando uma pessoa é boazinha, pessoa doce, uma pessoa falsa e mentirosa é uma encrenca, mas a ouvinte está no contexto dela aqui, apresentando, né? Mágoa profunda no meu coração, não consigo lidar com tanta falsidade e mentira. JR, bom dia aos debatedores. Eu também não consigo.
Eu acredito que uma pessoa na sã consciência, uma pessoa que tem um crescimento, principalmente cristão, é muito difícil lidar com falsidade e mentira, porque a falsidade e mentira é um sentimento diabólico, é uma atitude diabólica, né? E o que nós estávamos conversando é que quando ela começa a ter muito problemas com pessoas falsas e mentirosas, a pessoa acaba se protegendo, se armando, e começa a viver sendo uma pessoa desconfiada. Qualquer relacionamento que tem um deslize, ela vai achar que é falsidade, ela vai achar que é mentira, e é horrível realmente conviver com pessoas desse tipo. Então nós vamos discorrer aí Tem família que vive essa encrenca, não tem, pastor Sérgio? Tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte, ó, aqui, ó, na minha família, por parte de Parará, os primos não convivem, nem se conhecem. Mas se não conhece, não tem como. Esse aí não tem nem mágoa, porque não conhece, mas a pessoa às vezes não conhece, os primos não se conhecem porque os tios brigaram. Olha aí. E a briga que os tios tiveram, essas brigas produziram rupturas e dificuldades. Pastor Clark Gable, bom dia, querido, bem-vindo. Sua opinião sobre esse assunto. Não consigo lidar com tanta falsidade e mentira. Bom dia, JR, bom dia, queridos outros debatedores, queridos ouvintes. Realmente é impossível que alguém se dê bem, se relacione bem com alguém que seja falso e mentiroso. Agora, é verdade também que alguém que foi vítima de falsidade e de mentira acaba criando uma espécie de trauma nos seus relacionamentos. Então, qualquer coisa que lhe pareça semelhante, que seja algo ao que vivenciou, cria uma defesa, cria uma situação que compromete o relacionamento. Então, é impossível que alguém se veja normal como lidar com falsidade e mentira. Agora, tem que saber lidar com as pessoas, porque mágoa tem a ver com relacionamentos, e a gente precisa aprender a lidar segundo a palavra de Deus. Tem jeito, doutora Cláudia, de conviver e ficar isento de mágoa, ou é um risco que todos nós corremos diariamente? Bom dia a todos os debatedores, ouvintes dessa rádio, né, tão querida. É um prazer estar aqui novamente. E é possível sim a gente conviver com a mágoa, né, e aprender, né, criando mecanismos de defesa, né, a suportar isso, né? E existe, né, obviamente, a palavra de Deus nos ensina sobre o perdão, né? Quando a gente alimenta a mágoa dentro da gente, a gente vai enraizando esse sentimento, que é um sentimento negativo, né? E é uma tristeza muito profunda, que causa dor, que traz sofrimento mesmo, né? A pessoa começa a girar em torno desse problema, ela começa a viver em função disso, e ela não consegue enxergar mais nada à sua volta, né? E como a própria ouvinte disse, né? Isso acaba até minando, né? E afastando ela de Deus, ou seja, rompendo o seu relacionamento com Deus, porque tudo gira em torno desse problema, dessa mágoa, e aí ela não liberando perdão, ela não consegue se aproximar de Deus, não consegue ter comunhão com Deus, ela não consegue orar, né? Aquilo que você falou no início, a sua oração não chega realmente ao céu. Isso mostra que ela realmente precisa de ajuda, mas existe solução sim, existe tratamento para isso sim. Irmão Harold, existem pessoas que são mais sensíveis, existem outras que a doutora Cláudia mencionou como pessoas que criam um mecanismo de defesa. Existem as pessoas que, se a gente espirrar, é capaz de achar que está querendo passar pneumonia, né? Mas no relacionamento, você tem todos os tipos de pessoas. E tem a pessoa que é forte, mas está num dia fraco. E tem a pessoa que é fraca e está num dia forte. Isso não é uma questão muito simples, muito fácil, mas nós estamos todos mergulhados nesse mundo de relacionamento o tempo inteiro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, queridos debatedores, queridos ouvintes. Esta é uma matéria bastante interessante e que nós deveremos analisar com muita profundidade. E essa colocação de que existem pessoas mais sensíveis e menos sensíveis tem sido, inclusive, objeto de legislação agora recentemente. Acabamos de aprovar, ou melhor, uma lei anti-bullying, com a qual eu tenho dúvidas sobre o acerto desta lei. Mas nós vamos conversar isto aqui, porque a sensibilidade maior ou menor pode estar justamente no processo de muita proteção ou pouca proteção ao indivíduo no seu amadurecimento, no seu crescimento.
eu sou uma pessoa racional, extremamente racional, e eu entendo que o processo natural da natureza, ele encerra em si a sabedoria absoluta de Deus. Deus é que tem a sabedoria, que tem o conhecimento absoluto. E tudo que foge, o que agride, ofende o processo natural, não é uma coisa correta, não está certo. Essa é a questão que eu coloco aqui para os debatedores analisarem. A questão do bullying, por exemplo. Ora, todas as espécies vivas, elas têm que crescer desde que nascem, ou desde que são, elas têm adversidades, porque elas amadurecem na adversidade, no conflito. Então, quando você superprotege uma criança, por exemplo, vamos chegar no caso humano, dentro da escola, bullying, não sei o que, não pode, você está criando uma pessoa que está contrariando a natureza, ela não vai aprender a reagir. E no meu entendimento, para chegar ao assunto da mágoa, esta pessoa será, porque ela foi superprotegida, em outros casos de superproteção, mais sensível a ser magoada ao longo da sua vida, porque ela não teve as experiências da natureza de enfrentar os conflitos e amadurecer com os conflitos. Vou parar por aqui, mas tem muito assunto para a gente colocar. Para liberar da mágoa, evidentemente, mágoa e perdão, estava anotado aqui, a doutora já colocou, é exatamente o que eu penso também. Pastor Tassi Júnior, bom dia, querido. Quero ouvir também a sua opinião sobre esse assunto inicialmente. Bom dia, querido J.R. Vargas, debatedores. Eu creio que é uma oportunidade, assim, muito especial para todos nós, para os ouvintes. É um assunto que está em alta nas igrejas, talvez seja um dos principais temas da causa das migrações de pessoas de uma igreja para outra, porque não conseguiu lidar com um, com o outro. E eu creio que Deus tem algo especial pra gente aqui, e eu creio que a gente vai sair mais fortes depois dessa pauta, depois desse assunto. Tem muita gente magoada porque os pais cuidam mais do cachorro e aí vai entrar a Associação de Proteção dos Animais, mas por que você está dando tanta ênfase no cachorro? Não é porque pai é pai, é o pai do cachorro, não é o pai do menino. O pai do cachorro cuida e tá certo? Vamos lá? Vou estabelecer isso aqui como uma base, quer dizer, muitas vezes o pai cuida mais do carro, aí vai entrar a Associação de Fabricantes de Automóveis, né? Cuida mais do carro do que tudo para ilustrar que tá todo mundo sensível demais, não pode falar nada e que todo mundo entra na associação para poder criar alguma dificuldade. Mas existem pais que cuidam mais do carro, existem mães que cuidam mais da casa, e ambos cuidam mais dos animais do que dos próprios filhos. E isso existe. Eu tô recebendo aqui ouvinte contando, ó, minha mãe me deu quando eu era criança. Depois, quando ela poderia me receber de volta, ela me deu de papel passado. E ela tem tempo e recurso para cuidar dos cachorros, mas não tem tempo para cuidar de mim. Nada contra o cachorrinho, tadinho. Tem que tomar conta dele, mas existe muitas vezes por parte das pessoas um exagero, até a lei. Fala aí, pastor. O JR, o problema é que nós estamos vivendo num tempo em que os relacionamentos eles são muito superficiais, né? E porque os relacionamentos são muito superficiais, é impossível você tratar no emocional o amor, né? E aí, porque as pessoas têm mais liberdade de se relacionar por meio do telefone, por meio do computador, do que pessoalmente, olho no olho. E aí, por outro lado, o sistema, nós estamos vivendo num tempo de um sistema muito ruim, e o sistema, eles determinam, né, o que se deve amar, o que se deve ter, qual o relacionamento que você deve ter, e o sistema acaba colocando realmente, quanto eu mais conheço pessoas, eu amo meus animais. É isso que o sistema tá criando no ser humano. Então, o que ocorre é que aí o filho olha a mãe dando, como eu vi, a herança, a mulher deu a herança toda pro cachorro. Rapaz, da onde foi tirado isso? Onde criaram isso? Uhum. E aí a gente fica
assustado com um negócio desse, né? Então esses relacionamentos, a educação precisa tratar desse assunto, e falta educação, né? A falta de amor, né, ela gera realmente muita mágoa, né, na vida e no coração das pessoas, né? E como, né, o pastor Sérgio falou, os relacionamentos hoje, eles são muito, muito superficiais, né? As pessoas querem tudo para ontem, são imediatistas, né? Como o irmão Harold falou, as pessoas, elas têm uma baixa tolerância à frustração, né? Elas não sabem, né, conviver com a frustração, com a perda. Ou seja, se as coisas não são da forma que a gente quer, da forma que a gente acredita, não serve, né? Tô saindo, tô fora, tô indo para outro lugar, tô me afastando, né? E isso é muito sério, né? As pessoas, elas são diferentes, né? E elas só dão aquilo que elas têm para dar, né? Nós somos fruto daquilo que nós recebemos, né? Então, se a gente não recebe amor, é impossível a gente dar amor. Se a pessoa ama mais o cachorro, certamente ela chegou nesse ponto porque ela tem uma história de vida aí muito pesada atrás, né? Que fez com que ela direcionasse o amor dela pro cachorro e não pro filho, né? Então, assim, a gente também não vai entrar aí no mérito dessa questão. Mas como a gente falou aqui antes, a mágoa, ela é um sentimento ruim. É um sentimento. O perdão não, ele é uma decisão. Então, a gente precisa fazer diferenciação entre essas duas coisas para a gente saber o que a gente tem alimentado mais na nossa vida, para que a gente possa determinar de que forma a gente vai conviver com a mágoa. Doutora, o perdão, ele, na sua opinião, ele acontece assim, no atacadão, entendeu? É assim, ó, geral, vou perdoar geral, para mim agora, da agora em diante, zerou o jogo. Ou ele é o seguinte, ó, aquela minha tia falou uma coisa que eu não esqueci. A minha vizinha, a minha colega de jardim de infância, o meu colega do berçário da igreja comeu o biscoito, eu guardei. Tá certo? Ela é, na sua opinião, é ali no cada, entendeu? Vai individualmente ou não, na sua opinião? Ela vai no individualmente, porque a gente não pode banalizar o perdão. Não é simplesmente dizer da boca para fora que a gente perdoa a tudo e a todos, né? Porque se a gente traz situações assim tão distantes do nosso passado, né? E revisita essas situações constantemente, é sinal de que a gente não perdoou, né? Perdoar é você lembrar da situação sem você sentir aquela dor que foi causada no momento, fruto daquela situação. E o pedido, né, de perdão, ele é no atacado ou ele é no varejo? Da mesma forma, a gente não pode banalizar e chegar publicamente e achar que falou perdão de uma forma geral e aí a gente está livre disso. E o mesmo se aplica no pedido de perdão a Deus? Com certeza. Não é no atacado, não. Com certeza não. É no varejo. Com certeza. Porque quando a pessoa diz perdoe pela multidão dos meus pecados, que é um texto bíblico, evidentemente, mas parece que a pessoa não está, tô indo exatamente pela sua linha aí, ela não está se desculpando, pelo menos se pedindo a Deus perdão sobre aquele ponto, tá? No geral parece que não há, não é? É mais fácil, né? Porque a gente não aprofunda, né, cada situação, né? É como um pulso aberto e a pessoa engessa o corpo inteiro. E é interessante que a gente busca tanto o perdão de Deus, né, no atacado ou no varejo, enfim, as pessoas buscam, né, mas as pessoas também não exercitam isso para com os outros, ou seja, elas querem ser perdoadas, mas elas têm muita dificuldade de perdoar e não trabalham isso, né? E a leitura aqui também tem que ser feita nesta passagem bíblica, multidão dos pecados, ele está dizendo como eu sou fraco, como eu sou, né? Como eu cedo às tentações. Então não está sendo no atacar, está sendo nesse ponto da fraqueza dele. Agora é importante colocar, eu acho que a gente, até para a gente entender a importância do perdão, na questão do relacionamento, é a razão da mágoa. Eu acho que é importante a gente trabalhar a causa da mágoa, porque é inevitável, é impossível que alguém não fique magoado em algum momento da sua história de vida. Agora, qual é a causa da mágoa? Porque, a meu ver, mágoa é uma insatisfação não resolvida. Irai-vos e não pequeis. A ira é uma manifestação exterior de uma insatisfação interior. Então, algo que eu vi, que eu vivenciei, que falaram para mim, ou que eu vi, então isso gera uma ira. Agora, se eu não trato esta ira devidamente de acordo com a palavra de Deus, eu gero uma mágoa. E aí eu posso ter duas opções. Ou alimento a mágoa, o que vai me destruir,
ou então eu busco a forma de tratar. Inclusive a Bíblia apresenta 2 exemplos, Caim e Absalão. Caim ficou magoado com seu irmão sem nenhuma razão. Deus vai contestar a razão da mágoa, da ira dele. No caso de Absalão, ele tinha uma razão. O seu irmão, Aminon, violentou sua irmã. Isso gerou uma mágoa, uma ira, porém ele não tratou. E depois de 2 anos ele mata o seu irmão num homicídio na família real. Por quê? Porque não tratou a mágoa devidamente. Então eu creio que antes de nós pensarmos sobre o perdão, por que eu estou magoado? Qual é a razão? Isso tem justificativa ou não? Se não tem, eu tenho que tratar de acordo com a palavra de Deus. Esse processo, JR, me permita, é muito interessante, porque é o seguinte, entre a mágoa e o perdão, tem algumas escalas, alguns caminhos que a gente tem que trilhar. Voltando aqui para a questão da ouvinte, uma coisa que me encantou é ela poder reconhecer que está magoada. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando você trata com seriedade o seu pecado. Eu tenho, o senhor está falando aí de descobrir a origem. Eu vou descobrir a origem. Eu estou magoado, ponto. Vou descobrir a origem. O que causou? Porque essa reflexão vai abrir o espaço para muitos princípios da Bíblia para trazer a cura, para trazer a restauração. Eu tive experiências como esta de um colega de trabalho, de ministério, que me magoou, me curar pela mensagem dele mesmo. Ele me magoou, passou um tempo, ele está pregando uma palavra, eu estou ouvindo, e eu fico encantado como Deus estava usando ele, e ele mesmo, que me magoou, através da palavra, me curou. Falei, meu Deus, que linda reflexão. Depois terminei, fui conversar com ele, apresentei a questão, e que lindo esse processo que Deus pode fazer se você está aberto para entender que você está com um problema e que precisa ser tratado. Exato. E nós sabemos muito bem que o processo dessa irmã, JR, é muito complicado, porque ela não está falando da mágoa de uma pessoa que ela tem, ela está falando de várias situações que aconteceram, e ela chega ao ponto de falar que não consegue lidar com tanta gente falsa e mentirosa. Então, o processo dela foi complicado, que foi uma, foi outra. Será que são todos, né? E aí gera nela um sentimento tão ruim que até para tratar dela é muito complicado. Ela está nivelando todo mundo pela experiência que ela viveu. Essa autorreflexão é super importante, porque quando a gente se vê realmente magoado com muitas pessoas, é o momento da gente parar e reconhecer que às vezes o problema não está nas pessoas, está em nós mesmos. E que a gente, exatamente, e que a gente precisa de cuidar disso, né? O pastor Clark, né, trouxe aqui o exemplo, né, de Absalão, né, dizendo que ele tinha motivos, né, e às vezes a gente tem que ver se a gente tem motivos ou não que justifiquem a nossa mágoa. O fato é que, tendo motivos ou não, se a gente alimentar ela pode chegar numa causa terrível, como chegou no caso de Absalão. Ficou 2 anos com aquilo dentro dele, né, maquinando, guardando, sem expor, sofrendo, e chegou o quê? Arquitetar e planejar uma festa, né, para a morte de Aminon. Eu acho que um pouquinho atrás na leitura, quer dizer, qual é a causa da mágoa? É uma percepção de injustiça. Sempre é uma questão de injustiça. Eu percebo alguma coisa que foi injusto comigo. Pode ser verdadeiro ou não. Pode ser verdadeiro ou não, exatamente. Mas é uma sentimento da pessoa. Por isso eu falo é percepção. Exato. Então a gente tem que avaliar isso, porque a causa da mágoa é a injustiça. Quer dizer, digamos que haja razão. Sempre que há razão, que há injustiça, há razão para a mágoa. Nem sempre há injustiça para que haja mágoa. Pode ser uma percepção errada. Mas esta é a realidade. Então a mágoa é vinculada à justiça. Da mesma forma, eu tinha notado aqui que mágoa e perdão também estão associados no caso da pessoa se livrar da mágoa. Tem que liberar o perdão. Se não liberar o perdão... Por isso que eu falei da questão da nossa escolha, que é super importante. Que é uma pessoa, né, que a gente pode comparar melhor do que José, né, que foi tremendamente injustiçado. A gente pode ver que ele foi odiado pelos irmãos, foi traído por ele, foi vendido, foi levado para uma terra estrangeira, né, vendido como uma mercadoria barata. Ele foi caluniado, né, pela esposa de Potifar, ele foi encarcerado injustamente, ele foi esquecido por seu companheiro da prisão. Mas o que ele escolheu fazer com isso tudo? Ele tinha motivos.
né? Mas ele escolheu o quê? Não deixar que o que as pessoas fizeram com ele, né, azedasse o seu coração, né, e provocasse nele exatamente o que foi provocado em Absalão, ou seja, esse desejo de vingança, né, ou seja, deixar que isso enraizasse dentro dele, se tornasse uma amargura, né, a ponto dele não viver, né, e Deus o abençoou de tal forma que tirou ele da prisão e levou ele a ser governador. A leitura que a gente faz desse texto hoje dá a impressão de que eles eram irmãos, mas não eram irmãos como nós somos irmãos uns dos outros, que é tão longe, né? Tá tão longe, parece uma história. Tem até, existe muita gente que lê um texto bíblico como se fosse assim, uma grande bênção, mas não fosse verdade. Como se fosse irmão mesmo, irmão ali de sangue. E esses caras viveram isso aí, ele, graças a Deus, teve uma vida diferente. Agora os irmãos que o traíram, como é que imagina a amargura deles com eles mesmos, uns com os outros, ao longo desses anos todos, né? E olhando pro pai, né? Ver o pai triste e dizer assim, a culpa é minha. Ver o pai chorando, com saudade. Tem data de aniversário? Você acha que não tinha data de aniversário? Ou não nascia no dia? Era um problema. Entendeu? Sei lá se comemorava, cantava parabéns, lógico que não, mas alguma coisa tinha pra celebrar a vida, ainda mais eles, povo festeiro, né? E tem vários ouvintes citando isso, um ouvinte dizendo, olha, meu marido no começo do casamento tentou ter um relacionamento com a minha irmã, ele me disse que foi só isso, mas até hoje eu não perdoo a minha irmã pelo que ela fez. Outro ouvinte aqui dizendo que a minha irmã ouviu uma história dentro da minha casa e ela fez fofoca com aquilo que ela ouviu dentro da minha casa. Até hoje eu tenho dificuldade de lidar com ela por causa desse assunto. E aí, se abrir, agora que eu tô lendo aqui, vai ter um monte de gente dizendo assim, ó, minha irmã, meu irmão, aí vai passar pra cunhada e sogra. Vamos chegar na sogra hoje ainda. Muita gente trazendo as suas lutas internas, e são lutas que são lutas dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da igreja, dentro da casa e muitas vezes dentro de si mesmo. Talvez essa seja a pior. Tem que encarar, tem que colocar na mesa, tem que trazer para discussão, não adianta ficar fingindo que não tem. Tem uma frase de Moody, esse grande teólogo americano e pastor, que ele diz o seguinte: aquele que perdoa e não esquece é como enterrar um machado com o cabo de fora, esperando a hora certa de usar outra vez. Então esse negócio de ignorar o negócio, de que não, isso vai ser, não, tem que trazer, chama o gabinete, o pastor é para isso, chama o pastor para conversar, o líder de ministério, vamos chorar juntos, vamos ler um texto juntos, vamos, porque isso vai abrir espaço para que a cura, para que o bálsamo do Senhor seja derramado. Participação dos nossos queridos ouvintes continua. Quero agradecer a você que participa conosco aqui pelas redes sociais. Alô, galera do Facebook, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pessoal do nosso WhatsApp aqui, telefone, e-mail, muito obrigado por esse carinho maravilhoso de cada um de vocês participando conosco aqui. Nós vamos entrar num ponto agora, já. Como ficar livre de mágoas e feridas, principalmente quando a pessoa não reconhece os seus erros. O pastor Clark Gable destacou essa frase. Depois nós vamos, o que fazer quando a mágoa afeta até mesmo o nosso relacionamento com Deus? Gente que não consegue nem ler a Bíblia mais, não consegue orar, evangelizar. A mágoa pode nos tornar amargurados? Não, vamos discutir isso aqui. É quando cria a raiz de amargura e o negócio vai se aprofundando. Por fim, como ser uma pessoa leve, livre de pesos e desconfianças. Tudo isso e muito mais ainda hoje no nosso Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Então, você guarda alguma mágoa em seu coração, embora seja minoria? Vou dar destaque ao sim. Por telefone, 31% dos ouvintes disseram que guardam sim, 46% deles no site também dizem que tem essa mágoa no coração. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado pela sua opinião aqui. É sempre muito bom tê-lo aqui participando conosco do nosso Debate 93 aqui na nossa 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pastor Clark Gable, eu quero começar ouvindo o senhor exatamente na frase que o senhor destacou, né?
nós já tocamos um pouco nesse assunto, evidentemente, mas agora de maneira sistemática aqui para poder ajudar os nossos ouvintes. Cada um, obviamente, cada debatedor poderá contribuir dentro de cada questão aqui apresentada, não apenas na sua. Como ficar livre de mágoas e feridas, principalmente quando a pessoa não reconhece os seus erros? JR, eu quero responder essa pergunta lendo um texto como início. Tendo cuidado, Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Acredito que a pessoa magoada se vê como vítima de outro ou de outros que tenham sido a razão de sua insatisfação. Só que se ela não tratar a mágoa, reconhecendo ela a razão pela qual ela está magoada, ferida, machucada, se ela não tratar, ela se tornará vítima da sua própria mágoa. Então o caminho é o perdão. Para todas as outras doenças, eu suponho, a cura é de fora para dentro, é a medicação tomada, inoculada e tal. Já a cura para a mágoa é de dentro para fora, é o perdão. E somente através do perdão que a pessoa vai ser tratada. Alguém já disse, né, que mágoa é o veneno que eu tomo esperando que outro morra. Então, se eu não tratar essa mágoa, um dia eu serei vítima dela. Então, a Bíblia recomenda que primeiro não se tenha mágoa, mas se você está magoado, que você trate isso primeiramente diante de Deus. Às vezes não está nem tempo mais de tratar com a pessoa que já partiu, está longe. Então você tem que tratar diante de Deus, abrir o seu coração e se dispor a perdoar como um mandamento do Senhor. E aí, tendo a oportunidade, ter um momento de um encontro, de uma conversa para reparação. É isso que a Bíblia fala em Mateus 18. Você ir até a pessoa e tratar devidamente. Concordam, companheiros? Eu acrescentaria, sim, claro, concordamos, se foi. Eu acrescentaria que temos que ter um entendimento de que o sentimento de mágoa, o sentimento de ódio, o sentimento de... são sentimentos ruins e que nos aprisionam até às vezes as pessoas de quem nós temos mágoa. É uma questão de vítima, nós somos vítimas desse assunto, não depende, então tem que pensar por esse lado. Para a gente se libertar, eu volto a insistir, a questão é liberar o perdão, senão você vai cada vez ficando mais prisioneiro desse sentimento, dessa situação. E só quem está no assunto, JR, sabe realmente o quanto é difícil se libertar desse sentimento miserável, né? Diabólico, porque é um sentimento terrível que, como disse o deputado, aprisiona a pessoa de uma forma, rapaz, que ela tenta andar e não consegue mais, ela fica aprisionada. É muito difícil. É uma dor tremenda que muita gente sofre e acaba exatamente por conta disso aprisionado. Um de nossos ouvintes aqui no Face dizendo: certa vez uma irmã em Cristo veio a me ferir por várias vezes. Eu confesso que quase deixei isso acabar comigo, hein? E antes que perdesse o foco que era Deus, eu acabei travando uma batalha comigo mesma e arrancando isso do meu coração, pois eu já estava criando raiz. Ainda não nos falamos, mas ela vive a vida dela servindo e eu ampliei a minha visão e não deixei com que ninguém mais venha a me ferir, fazendo meio que um bloqueio. E hoje, firme na fé e na graça do Senhor, eu vivo bem, diz aqui uma ouvinte. Outra dizendo: não guardo mágoas, mas não confio mais em quem me feriu profundamente. Até hoje, quando eu me lembro, eu choro. Outra ouvinte: decidi perdoar, mas não conviver com pessoas que me magoaram. Estou errada em fazer isso? Várias pessoas aqui também, tanto no Face quanto no WhatsApp, lidando com este ponto. A pessoa me magoou, eu tenho obrigação de conviver com ela, do ponto de vista bíblico? Eu acho que tem o direito de não ter a mesma intimidade que tinha outrora. Claro, vai precisar perdoar, ter comunhão na igreja, estar juntos, orar, cantar, participar de acampamentos, retiros, etc. tal. Só que talvez aquela afinidade de poder compartilhar coisas que talvez antes compartilhava, essa segurança, eu acho que é natural que as pessoas não tenham mais. Eu vejo por aí, que não sei o que a doutora pensa sobre isso aí.
A mágoa ela é um sentimento de uma pessoa para outra pessoa, né? E daí a gente mais uma vez vai enfatizar a necessidade do perdão. Porque se você não libera o perdão para essa pessoa, ou seja, se você não lembra da situação sem a dor, quando a ouvinte diz aí que ela chora ou se lembrar, que ela sofre, ou seja, ela ainda não conseguiu perdoar. E se você não consegue perdoar, na verdade você convive com essa pessoa muito mais do que você gostaria de conviver. Porque o seu desejo é de estar longe dela, é de estar afastada dela. Não é se tornar um inimigo, ou desejar mal, ou virar a cara para ela, não. Mas, ou seja, é não ter mais essa intimidade, porque você perdeu a confiança, né? Então, se ela não perdoa, ela tá com essa pessoa sempre próxima a ela, e por isso que ela revive, revisita, né? Por isso que existe o ressentimento, ou seja, ela sente de novo aquilo o tempo todo, doutora, várias vezes, para interagir, para poder explicar, uma pessoa que teve um acidente de carro, capotou 15 vezes, caiu de uma ribanceira enorme, mas olha, saiu de lá quebradinho, mas depois resolveu tudo, então uma pessoa ótima, você olha, parece um atleta, não tem absolutamente sequela alguma, mas quando lembra, chora. É, porque existem uns tá entendendo? É. Então, às vezes, eu tô querendo dizer o seguinte, que às vezes a pessoa quando chora, pode não ser que ela pode ser até que ela já tenha seja uma ferida, apenas a lembrança, mas né? ela tem coisas que são muito humilhantes. Uma pessoa, às vezes, foi expulsa de casa, entendeu? Um ouvinte aqui conta, ó, entendeu? O marido botou ela para fora de casa quando ela descobriu que ele estava traindo. Então ele botou ela para fora de casa. Tem certas coisas que a pessoa perdoa, passa, mas de repente passa na rua, vê uma cena, lembra de uma história e aí chora. Não quer dizer, aí é uma hipótese, né? Tanto para um lado quanto para o outro, de que ela tenha perdoado, mas ainda se lembra de alguma forma e aquilo mexe com ela. E existem, obviamente, aqueles que não perdoaram. Quer dizer, o choro não é sinal de que não perdoa. Com certeza, mas a tendência é que com o tempo, né, isso vai realmente minimizando. É como luto, né? A gente chora a perda de uma pessoa com uma intensidade no início, né? E você vive o processo do luto e muitos anos depois, né, se você chora da mesma maneira, né, é sinal que isso se tornou uma coisa patológica, uma coisa doentia, né? Então, o que eu tô querendo dizer, assim, que não é regra, concordo plenamente com o choro não pode ser muito alto. Exatamente. Mas existe uma intensidade para isso. Se te traz dor, é isso que eu quis dizer com a palavra choro. Se ela te traz a dor, é sinal de que realmente não existiu o perdão aí. Agora, tem uma coisa importante aqui. Nós não podemos julgar nem condenar as pessoas que, como foi usado várias vezes a palavra aí no Facebook, do bloqueio. Podemos julgar e condenar essas pessoas que se bloqueiam acerca de um novo sentimento, né? Porque há pessoas, como você mesmo disse, que são fortes e superam, outras que são mais frágeis e têm dificuldade de superar. É o forte que fica fraco e o fraco isso fica aí. forte. Então, às vezes nós estamos aqui usando a nossa palavra pastoral e de debatedor orientando as pessoas, e alguém pode estar ouvindo falando, poxa, então eu que não consigo, essa é mais fraca. E vai ser o tempo. Não é fácil para ninguém. Não é fácil. Por isso estou falando. E tem coisas que são mais fáceis. Ainda tem isso. O forte lidando com uma coisa que é mais difícil, ele vira fraco. Entendeu? Não tem esse negócio de isso, claro. Aqui. Todo mundo é um pouco isso, um pouco aquilo, e também tem um negócio. Depende, né, gente? JR, tem uma frase muito usada para as pessoas que querem confortar os magoados e feridos. Calma, o tempo cura. E não é verdade. O tempo é neutro. Se você tem uma fratura exposta e não fizer nada, o tempo só vai contribuir para agravar seu quadro. Mas se você vai para um médico, vai para um ortopedista e começa o tratamento e a cirurgia, o tempo se torna favorável. Então, eu acho que, além de tratarmos sobre a razão da mágoa, a gente tem que saber o que é o perdão. Qual é a referência para o perdão? É o próprio Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que não perdoaram e outras que foram curadas porque obtiveram ou ofereceram perdão. José, citado aqui já, passou 13 anos entre o ato de ser vendido por 20 moedas de prata até o momento do reencontro dele com seus irmãos e para perdoá-lo. Por outro lado, a gente viu também Absalão, que maquinou por 2 anos. Então, o perdão significa dizer o seguinte: eu perdoo você o suficiente para tê-lo novamente na história da minha vida. Isso que é perdão no sentido bíblico, no sentido, na referência como Deus. Se nós não tratarmos o perdão com essa referência, com esse modelo, qualquer outra coisa é vontade humana. Pastor, mas aí a pessoa, só deu exemplo aí, né? O convívio é igual? Esse é o ponto. O JR, isso é muito difícil. É muito difícil porque eu já passei por isso. Então,
Tem uma frase muito interessante que é a seguinte: perdoar, citado por um grande pregador, perdoar é permitir que o outro que me magoou volte a fazer parte da história da minha vida sem as memórias e lembranças amargas. Só Deus pode fazer isso. E isso eu vou citar aqui, sem falar nomes, de uma pessoa que foi enxovalhada na sua idoneidade, na sua reputação, foi divulgado coisas inverídicas, e essas pessoas que o fizeram foram, digamos assim, disciplinadas e tal, mas depois chegou um momento em que elas se retrataram, reconheceram suas falhas, e hoje há uma saudável convivência. Eu creio que esse é o milagre. A cura é aqui dentro de quem é vítima, de quem é magoado. Quando essa pessoa se dispõe a perdoar, ela não espera que o outro mude, ela muda em relação a outra pessoa. Só Deus faz isso. Mas quando as pessoas também, pastor, eu creio assim, que as pessoas quando falam do tempo, é como uma ferida, né, que se abre, e na verdade o tempo vai fazendo cicatrizar, né? Não que o tempo resolva, como o senhor falou, mas o tempo vai fazendo cicatrizar, porque ninguém consegue perdoar da noite para o dia, não é verdade? Mas eu tenho a impressão que o pastor disse, a questão do tempo é que muita gente não trata. Exatamente, aí não faz nada. O tempo cura, que não trata. Eu só estou fazendo um adendo aqui para poder realmente... O exemplo de 13 anos, exemplo clássico importantíssimo. Por quê? Porque a impressão que a gente dá é que José já saiu dali tendo perdoado os seus irmãos. Não. É uma possibilidade. Não, ele não estava lá para saber. É uma possibilidade. Agora, o tempo ali, né, ao longo daquela maturidade espiritual, buscando ao Senhor, Deus tratou. E as emoções de José, o JR, você vê que o emocional de José é tremendo. O cara vai para casa de Potifar e é o melhor. O cara vai pra prisão e é o melhor, porque ele tinha as emoções equilibradas demais, né? Isso ajuda muito. Mas há uma questão muito importante: nenhum sucesso é plenamente usufruído se não houver o trato dos relacionamentos. Ele chegou a ser segundo no Egito, mas ele só teve plena paz e vida quando ele pôde se retratar ou ter o seu reencontro com seus irmãos. E foco. José tinha foco, ok? Você vê José dizendo o seguinte: quando os irmãos, quando o pai morre, e agora? E a casa vai cair, vai matar todo mundo, vai liberar todo mundo, vai prender todo mundo. Aí ele diz: não, eu vou perdoar vocês pelo seguinte: Deus tinha propósitos através disso. Ele diz: pode ser, essa questão é muito linda, pode ser que Deus conduziu a história dessa forma para que eu chegasse onde eu estou. Então, assim, ele tem uma aliança com o propósito desde não só naquele momento, mas no momento da prisão, no momento que era escravo. Ele tem um foco com o propósito. Mas tem uma coisa, fantástico. O JS fala uma coisa muito importante: ele não saiu dali nas mãos dos midianitas já com a visão de que ele iria ser o segundo e que iria recuperar. Mas ele tinha um sonho posterior. Isso. A leitura que ele fez posterior a todos os fatos foi dizer: Deus agiu, Deus estava nesse negócio. Não tinha a menor ideia como aconteceria. Mas sabia que era algo grande. Pé no chão, claro, o pé no chão, você olha, eu vou sair daqui, eu sou escravo, mas ainda vou virar governador do Egito. Não. O cara não tinha ideia disso, né? Talvez pensava, posso ser o dono dessa empresa de comerciantes aí, de escravos. É um parente até, né? Vou levar pelos parentes aí, Maurode. Desculpa. Mas o mais lindo nisso tudo, né, é que realmente no final a gente consegue ver que ele enxergou o propósito de Deus. Ou seja, quando a gente pega o confronto, ou seja, aquilo que nos atinge, que nos afeta, que nos magoa, né, enfim, e a gente traz isso para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, isso é lindo. E só Jesus é capaz de fazer isso na nossa vida, né? Nós, por nós mesmos, sozinhos, não conseguimos isso. A nossa natureza não nos permite isso, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus a gente pode transformar sim. Até porque sempre existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Nós às vezes não entendemos, mas, né, não foi esse caso. Eu queria colocar aqui uma pimenta contextualizando isso no nosso tempo tecnológico, de mudanças, né, de relacionamento, de individualismo exacerbado hoje por causa da tecnologia, da comunicação, de isolacionismo. Nós hoje vivemos muito isolados nesse mundo, da falta de um convívio mais tátil, né, um presencial, onde se possa reforçar
os sentimentos, reforçar esses atributos que nós temos, né, de amizade, de carinho com as outras pessoas. Nós cada vez estamos mais isolados e mais superficiais nesse tipo de relacionamento. Como é que se avalia estas questões? E isso está trazendo, porque o ser humano é o mesmo, né? Isso está trazendo consequências, e graves consequências, quando a gente vê as estatísticas de estresse, as estatísticas aí de problemas psicológicos, psiquiátricos, etc., tudo como consequência disso, direta ou indireta. O psiquiátrico, evidentemente, decorre do uso de medicações, medicamentos, enfim, que possam afetar a pessoa. Mas, de qualquer forma, é um momento que se vive. E esse momento, a igreja, sempre trago para a igreja, porque a igreja traz para dentro de si o mundo, né? Nós somos nós todos temos a vocação, não, temos a grande missão de evangelizar. E a igreja evangeliza. As pessoas se convertem, mas a conversão requer o quê? Um discipulado, uma edificação, um tempo para a caminhada. E isso não acontece, vem para dentro da igreja. Então, as nossas igrejas, elas são, né, se você traçar um perfil, elas são o mundo dentro da igreja. Como é que os pastores convivem com isso e vejam que coisa complicada que é para ser pastor hoje dessas igrejas, ou da igreja. Até para pregar, um exemplo claro é quando alguém tem um testemunho e me conta, eu falo, tu vai contar na igreja, vai contar. Pastor, acho melhor não. Não, por quê? Não, pastor, pode ser que alguém fique chateado, que eu fui abençoado, pode ser que... Então, assim, é claro, o que o nosso querido Haroldo disse, tá muito claro, a milindre está muito em alta. Até, Deus traz uma palavra ao meu coração, e essa semana que passou, Deus trouxe uma palavra muito forte ao meu coração sobre a obra que Jesus veio fazer. Jesus veio fazer 2 obras. Ele diz, eu vim fazer as obras do meu Pai e desfazer as obras de Satanás. Muito claro, está muito claro na missão dele. E eu pensando, Deus, eu preciso pregar essa palavra, mas eu não posso pegar tão pesado, porque eu sei do público que eu estou lidando. Tem gente ali que se eu pegar pesado, é capaz de não vir mais à igreja. Ficar chateado, porque, não, pastor, o senhor direcionou essa palavra para mim. Então, assim, de fato, obrigado pela solidariedade. De fato, é o desafio pastorear hoje. Que Deus nos dê saúde e sabedoria. E uma palavra para os membros de igreja, ou pelo menos para aqueles que frequentam a igreja. Toda palavra que o pastor pregar é para você mesmo. Isso aí. Mas não quer dizer que seja só para você. Isso aí. Porque quando a dificuldade é quando a pessoa acha que é só para ela. O pastor fala, mandou essa para mim. Entendeu? O negócio tá tão individualizado que foi para mim. Foi para você, mas não foi só para você. Quando o pastor tá lá e a palavra às vezes é dura, é aquela noite o pastor pega o cajado e a pessoa diz, rapaz, soltou o braço hoje, o pastor tá meio bravo, olha aí, tem que orar pela esposa dele, né? Pessoal, hein? Os filhos do pastor devem ter aprontado no final de semana, o homem tá bravo. A turma, né? A turma da zoeira gosta de contar história, né? E às vezes a pessoa diz o seguinte, cara, essa palavra ele tá trazendo a palavra para mim, é para você, mas não é só para você, ela é para outras pessoas também. Hoje você pode dizer assim, ó, para mim não teve nada a ver, mas no futuro vai ter, ou no passado, graças a Deus já teve, você resolveu. Então aguenta aí. Agora não estou num ponto aqui para poder andar, que é o seguinte, o que fazer quando a mágoa afeta até mesmo o nosso relacionamento com Deus? E aí é o caso da pessoa, vou dar exemplos aqui, hein, só para poder ilustrar. Eu tive um problema com a pessoa na igreja, não vou mais à igreja. Pô, não vou mais à igreja não. Com irmão, entendeu? Não vou mais à igreja não. Olha, eu queria cantar, eu queria servir na área tal, não disse, eu também não vou mais à igreja. Tô indo para o pastor pregou uma palavra lá, entendeu? Ele direcionou essa palavra para mim, não vou mais à igreja não. Esse é um exemplo. Mas tem outros casos que a pessoa tem um problema emocional, ela tá com dificuldade com outro irmão, tem a questão da Santa Ceia, até da oferta. E aí, companheiros, entra a oferta, entra a Santa Ceia e oração interrompida. Como é que sai disso? JR, o assunto é muito, muito profundo quando entra para a Bíblia e vai falar acerca desses assuntos de oferta, de comunhão, e aí
nós vemos que, como o pastor já disse aqui, eu também falei sobre os sentimentos superficiais, acabam fazendo com que essa geração troque muito rápido do que enfrentar o problema. Eles preferem trocar, seja de igreja, seja de casamento, seja de relacionamento, de amizade, fugir do problema do que enfrentar o problema para tratar da causa, porque há uma causa, né? E precisa ser tratada. E aí essa dificuldade está dentro da igreja. Acho que o problema maior com respeito à mágoa em relação a Deus é que quando a pessoa está magoada com uma outra pessoa, ela pode até orar a Deus ou alguém orar por ela e ela aceitar aquela oração. Mas quando ela se vê, quando ela se sente magoada com Deus, ela não aceita nem oração e ela nem ora, porque ela criou uma barreira entre ela e Deus. Existe uma barreira, mas a Bíblia mostra exemplos, por isso que a Bíblia fala de Deus, que ela não nega as coisas. No Salmo 42, o salmista estava angustiado porque perguntavam: cadê o teu Deus? Já que Deus é esse que não te impediu de sofrer, de estar aqui exilado. E já no Salmo 13, Davi fala: ó Deus, até quando tu te manterás distante de mim? Até quando terás o teu rosto virado contra mim? Então, quando nós estamos magoados com as outras pessoas, podemos estar certos ou podemos estar errados. Mas quando estamos magoados com Deus, sempre estamos errados. Porque Deus nunca erra com a gente. Agora, como lidar com isso? O Salmo 13, ele começa com uma queixa, mas termina louvando a Deus. O Salmo 42 vem uma percepção de incompreensão quanto ao agir de Deus, mas ele termina dizendo: eu vou esperar no Senhor. Então eu creio que a mágoa com respeito a Deus não tem fundamento, mas Deus ouve. Elias estava magoado, disse: Senhor, me mata. Se ele estivesse no hospital, desliga os aparelhos. Mas ele foi para o deserto, saindo de Samaria, depois foi para a caverna, mas Deus não impediu que ele se deslocasse, se movimentasse, nessa espécie de querer se afastar, mas Deus foi atrás dele e o restaurou. É isso que Deus faz com a gente. Verdade, eu concordo com o irmão Harold, né, quando ele fala que isso está muito presente nas nossas igrejas hoje e a gente não pode fechar os olhos e ser indiferente ou espiritualizar tudo, né? Mas eu acho que cabe a nós orientarmos, né, a igreja, né, dentro da palavra de Deus sobre os seus princípios, né? E acho que isso está faltando muito no mundo de hoje, né? Tem sido pregado tantas coisas aí, né, a respeito, né, de, enfim, prosperidade, né? Vem muita que você vai receber aquilo, material, né? E os princípios, eles têm ficado esquecidos, né? Jesus tem deixado de ser o centro de muitas igrejas, infelizmente. Então, se o pastor, ele tem que trazer uma mensagem, né, e é da parte de Deus e está ali na palavra, né? Então, se é uma igreja comprometida com a palavra, né, a gente não tem que se preocupar se o irmão vai, né, receber aquilo para ele ou não. A gente tem que trazer a palavra de Deus e ser um instrumento dele. Agora, a pessoa que recebe aquilo, cabe a ela tratar, ou seja, né, buscar ajuda para realmente não deixar isso se enraizar, né, não deixar isso se tornar uma amargura. E ela precisa de ajuda mesmo. Se essas questões não forem tratadas, ela traz problemas na vida do indivíduo em todas as áreas, em todos os relacionamentos, na família, no trabalho, na igreja, seja onde for. Então nós temos aqui um consenso que o perdão é a porta pela qual nós todos devemos entrar para impedir que haja esse problema no relacionamento que a gente tem com o Senhor. Ou seja, se não houver o perdão, isso tende a se acumular, e imaginando aqui, só para poder ilustrar isso, como se fosse um grande muro, tá certo? Porque se ofender o irmão é pecado, o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, é o que diz a Bíblia. Não perdoar é pecado, faz separação entre o homem e Deus. Então, um muro, estou imaginando aqui, imagina um muro bem alto aí, ouvinte. Então, Deus está de um lado e você está de outro. No começo está falando: Senhor, como é que vai? Daqui a pouco, Senhor, daqui a pouco você ainda berro, porque tá tão longe. Daqui a pouco você diz assim: ele não me escuta mais. Não te escuta e nem você o escuta, porque eles estão em lados opostos. Vamos lá. Eu acho que você pode, você pode sim fazer as suas queixas a Deus. Eu acho que você pode abrir o coração, você pode gritar, só que o meu convite, e eu diria o seguinte: faça isso no lugar certo, faça aos pés do Senhor, porque quando você faz isso aos pés do Senhor, Ele vai te ajudar, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento. Eu gosto muito da queixa de Jeremias: eu não estou aguentando mais, Senhor, não estou aguentando mais, eu não posso, não dá, esse povo não me ouve. Deus fala: mas Jeremias, você reclama com o pessoal que está caminhando a pé, você não consegue acompanhar quem vai a pé,
como você vai acompanhar aqueles que vão a cavalos? Eu tenho coisas grandes para você. E aí você vê Jeremias se levantando, se reerguendo e fazendo a história, a conclusão da história de Jeremias é linda. Por quê? Conseguiu achar nos braços do Senhor a força que ele precisava. A mágoa pode nos tornar amargurados, doutora? Seu destaque. Com certeza pode, né? Ela é um sentimento profundo de tristeza, né? E nada mais é do que a mágoa enraizada, né? Voltando aqui um pouquinho atrás no que foi falado, a questão do perdão é tão séria, que não adianta a gente mudar de igreja. O problema, ele tá dentro da gente. A nossa comunhão com Deus, ela vai continuar afetada na outra igreja para onde nós vamos, na ceia, na oferta, na oração, né? Então isso há de ser tratado, porque senão pode realmente trazer problemas danosas, consequências desastrosas para a vida das pessoas que não perdoam. Nós vamos orar por esse assunto, porque todos nós podemos ter muito conhecimento sobre o tema. Isso pode estar muito tranquilo, sistematicamente colocado, objetivo, mas para botar em prática é uma batalha, é uma guerra, é uma luta muito grande que somente pode ser vencida com a ajuda do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós vamos clamar a Ele, ao nosso Deus poderoso, que cuide de nós e nos ajude. Se você tem um assunto relacionado com ele, o tema de hoje, aguenta aí. Nós vamos orar juntos aqui e vamos pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos à pesquisa, Marcela, resultado final. Você guarda alguma mágoa em seu coração? 47% dos nossos ouvintes afirmam que guardam sim. Olha aí, muita gente ainda. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, mandando um abraço aqui para o nosso ouvinte taxista Estevan, acompanhando a gente. Muito obrigado pela carona e por estar junto com a gente aqui na 93 FM. Essa é a rádio do povo de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: durante o Sermão do Monte, Jesus falou que só de pensar em adultério o pecado já foi cometido. Mas o que fazer quando as nossas piores lutas acontecem na mente? Chega a ser difícil saber se minha fraqueza é espiritual ou psicológica. Não sei como agir, porque na verdade eu me sinto sempre derrotada e sem a menor perspectiva de vencer isso. Como se controla um pensamento? É possível substituir maus por bons pensamentos? Qual a diferença entre pensamentos humanos e sugestões malignas? Um verdadeiro cristão pode ter sua mente aprisionada pelo diabo? Qual o caminho para ser alguém cujos pensamentos agradam a Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Hoje ao vivo, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece aqui os nossos debatedores e audiência. Obrigado, queridos ouvintes. E eu quero agradecer aos debatedores, aprendi muito aqui hoje. Eu gosto de participar dos debates, porque eu sempre avanço um pouquinho no conhecimento, principalmente naquele ao que eu não estou acostumado a viver diariamente, que é a ação pastoral. O pastor é a chave de toda a administração do corpo de Cristo, da gestão eclesiástica, principalmente no que diz respeito à missão espiritual da igreja. E o mundo hoje está vivendo uma transição que eu não sei, talvez os pastores mais jovens, talvez os seminários mais focados nesse tempo estejam já treinando e mostrando, porque tem que passar pelo conhecimento. Claro que o Espírito Santo age, mas tendo a ferramenta do conhecimento, vamos administrar melhor este tempo, que está implicando em situações que, às vezes, a gente que tem, eu sou batista dos bons tempos, é uma doutrina muito fechada, muito arrumadinha, tudo, e eu não consigo entender certos procedimentos de certas igrejas, de certas lideranças. Então, a gente tem que orar pedindo a Deus que inspire, que faça com que as pessoas entendam esse tempo de transição, de transformação que nós estamos vivendo e como isso está afetando. É claro, a Bíblia está aí, já vem de séculos, de milênios,
E essa é a verdade, vai atravessar todo esse tempo. Nós sabemos isso e nós não perdemos a esperança disso. Mas na missão da igreja, o entendimento naturalmente fará com que a gente possa avançar mais adequadamente. Pastor Clark Gable, um grande abraço, querido. Deus abençoe sempre o senhor. Obrigado, JR. Foi um prazer participar desse debate, esse tema tão importante, tão relevante. Eu aproveito para dizer que a igreja é um lugar terapêutico. A parábola do bom samaritano nos ajuda a pensar nisso. Deixa um beijo muito grande para minha esposa Ana Paula, para o meu filho Johnny, um abraço caloroso para os membros da PIB Universitária e que Deus abençoe todos os queridos ouvintes. Doutora Cláudia, muito obrigado. Deus abençoe sempre a nossa menina da mesa de hoje. Amém, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com todos esses debatedores maravilhosos, JR, Marcela e todos dessa rádio tão conceituada, né? Eu creio que o perdão, ele é maior do que a mágoa, né? Eu creio na palavra de Deus. Eu sei que o perdão, ele cura, liberta, restaura e transforma. Então, se a gente buscar, né, e exercitar, né, praticar isso na nossa vida, com certeza, com todo conhecimento, com todos os conceitos, a gente vai alcançar aquilo que o Senhor deseja para nossa vida, né, que é sempre o melhor, sem sombra de dúvidas, né? Queria agradecer a todos os ouvintes, né, agradecer e mandar um beijo também ao meu amado marido, pastor Nilma, meu querido filho Mateus, minha família, amigos e minha amada igreja, que é a Igreja Cristã Antioquia, lá em Manguinhos, né, por todo carinho, por aqueles que nos ouvem. Obrigada pela oportunidade. Pastor Tarsis, obrigado, querido. Obrigado também, JR, pelo carinho, Marcela, obrigado aos debatedores pela aula de hoje. E eu quero deixar um texto que para mim é um sermão pronto. Filipenses, capítulo 4, tem duas cooperadoras de Paulo que estão tendo problema de relacionamento, Evódia e Síndique. Aí Paulo escreve: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. O que rogo, Evódia e Síndique, é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Agora escute: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço à minha igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, aos pastores, amigos e à minha família também. Pastor Sérgio, obrigado, querido. Muito obrigado, JR. Lembrando que a oração do Pai Nosso é uma oração que tem que ser verdade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós vamos orar juntos, pastor Sérgio vai nos conduzir nessa hora, este tema apresentado diante de Deus em oração. Hoje é dia de mudança, gente. Hoje é dia de arrumar essa casa aí. Sozinho você não dá conta, não. Mas com a graça de Deus e a bênção dele, certamente você conseguirá. Nós vamos pedir ao Senhor agora nessa oração que Ele nos ajude, Ele nos dê a força necessária para poder viver esta realidade nova na presença dEle, clamando sempre pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã, em que a tarde também está já entrando. A Tua palavra é verdade e é vida, meu Deus, e a Tua palavra nos conduz a entender a importância do perdão. Foi tudo que o Senhor fez por nós. Então, meu Deus, queremos pedir que o Senhor visite cada pessoa neste momento que está atravessando essa dificuldade de perdoar, que tem esse sentimento de mágoa, que leva pessoas a viver uma vida sem sentido, uma vida aprisionada. Pedimos pelo poder do Teu Espírito Santo que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e liberte essas pessoas dessa prisão, no nome de Jesus. Visita agora cada pessoa enlutada, meu Deus, dê conforto, visita os hospitais dando cura, porque o Teu poder, meu Deus, é tremendo, e o Senhor pode enviar o anjo da cura agora, curando essas pessoas. Visita a nossa segurança pública, meu Deus, dê, meu Pai, condições dos policiais viverem em paz, tendo direção para viver, imprimindo essa segurança, a educação. Meu Deus, toma a nossa saída desse lugar e nos guarda de todo mal, nos dando um retorno de paz. Nós colocamos o nosso estado, a nossa nação nas Tuas mãos, certo da Tua intervenção, no nome de Jesus. Amém.
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.